Inovação e competitividade na indústria é o assunto do Conexão TV Com de hoje. Eu tenho aqui comigo Sérgio Roberto Arruda, diretor regional do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E no Diário Catarinense estou com a colunista de economia Estela Benetti, os dois participando do programa de hoje. Deixei uma pergunta no bloco passado que agora eu recupero. Inovar, o que é mais importante, tecnologia ou pessoal? Os dois e mais um, inovação. Você precisa investir em pessoal, você precisa investir em tecnologia e você precisa investir em inovação. E veja, quando no bloco passado eu falava que a produtividade do nosso trabalhador é menor do que da Alemanha, não é que ele seja um mau trabalhador, é que os meios à disposição dele para realizar sua tarefa são mais reduzidos. Por exemplo, se você tem uma fábrica como a BMW na Alemanha, você entrar lá vai ver 150 funcionários tocando uma fábrica imensa. Mas por quê? Porque ele tem o auxílio e o aporte de uma tecnologia imensa sob a forma de robôs, de processos automatizados de fabricação. Então, um operário daquele, obviamente, produz muito mais do que um trabalhador nosso que está trabalhando com as mãos e digamos, com instrumentos rudimentares de trabalho. Quer dizer, que não tem tecnologia na mão. Qual é a diferença? São duas palavras que costumam confundir, tecnologia e inovação. Tecnologia são as ferramentas que você usa para produzir, para se comunicar, para controlar, para auxiliar a produção. Inovação são produtos ou processos inovadores. Quer dizer, você pode ter um processo que tem uma tecnologia e que tem uma tecnologia inovadora. Ou pode ter uma tecnologia convencional. Agora, mesmo quando tem tecnologia, esse funcionário ele precisa ser mais capacitado para saber usar plenamente a tecnologia. Essa é a questão. Quer dizer, quanto mais tecnologia você tiver incorporado ao processo, mais o trabalhador tem que ser qualificado. E o que é que educação tem a ver com educação básica? Tem educação tudo. No ensino médio? Tem tudo. Tem tudo porque a educação fundamental, que é a parte da base, é a estruturação de uma criança, de um adolescente, que depois vai ter capacidade de ler, de raciocinar, de interpretar, de falar, enfim, de ter ideias. De ter ideias, de se informar, de se formar. Né? Uma das questões fundamentais nossas é exatamente o ensino fundamental e o ensino médio. Aqui é a diferença do nosso trabalhador para o trabalhador alemão. Exatamente, é o nível e a qualidade da educação que ele teve. E no Brasil se confunde muito duas coisas que às vezes parecem que são iguais, mas não são. Que uma é escolaridade e a outra é a alfabetização. Tanto é que no levantamento do Instituto Montenegro, do INAF, se mostra que 2% de pessoas com ensino superior completo são analfabetos funcionais. E 4% são analfabetos funcionais no ensino superior. E 8% do ensino médio são analfabetos funcionais. Então, eles têm escolaridade, mas não têm alfabetização. Quer dizer, não têm capacidade de ler, de raciocinar, a avaliação é feita através de um número, se ele passou por quais fases, quais etapas, mas no final das contas o que ele aprendeu, se ele está preparado. Quer dizer, o que o Instituto faz é dar um texto para o indivíduo ler e pedir para ele interpretar. E ver a capacidade que ele tem de fazer a interpretação do texto. Porque ler, talvez seja até não muito difícil, mas interpretar o que leu é a questão fundamental, né? Da alfabetização. Exatamente. Compreender. Agora, Estela, existe uma proposta de aumento de recursos para a educação de 5% do PIB para 10% do PIB. Isso é solução? Olha, essa proposta já está tramitando na Câmara. A intenção realmente é aumentar para 10% do PIB. Na verdade, muitos avaliam que esta não é a solução, porque ela vai aumentar muitos gastos públicos do Brasil que já estão no limite e não resolvem, porque na avaliação da maioria, o problema do Brasil na educação fundamental é gestão. É fazer com que os professores consigam ensinar mais para os alunos, que os alunos consigam aprender mais e ter um desempenho melhor, especialmente em ciências e matemática.
Isto porque, no nosso caso, no Brasil, existe o teste de PISA, da Organização de Desenvolvimento Econômico, né? Ela é um teste que avalia os principais países. E o Brasil, na última avaliação, ficou em 53º lugar, enquanto que algumas cidades da China, como Xangai, alcançaram o 1º lugar. E a China, por exemplo, ela investe menos de 4% do PIB em educação, e nós investimos mais de 5%. E a maioria desses países da OCDE, que são os países desenvolvidos, investem 4,8%. Essa é a média de investimento desses países em educação. Então, o nosso problema é uma questão de gestão, é melhorar a qualidade, ter bons diretores nas escolas, os professores super empenhados, preparados. É claro, tem a questão salarial também, mas não é só isso. Agora também, lembrando que o PIB da China, ele dá um banho no nosso, né? Ele está ali... Não, nem tanto, sabe? Mas a questão que a Estela traz é importante, no sentido também do perfil do gasto. Porque o Brasil gasta muito, o governo brasileiro gasta muito com a educação superior. Então, o perfil para onde vão esses recursos também é uma questão importante. A educação, o ensino fundamental deveria ser, como diz o nome, o fundamental. Fundamental. E se você olhar para os países asiáticos que começaram a revolução da educação, eles começaram pelo ensino fundamental. Ensino fundamental e médio e o ensino superior depois, com uma etapa posterior. Né? Na China, por exemplo... Pode falar, Estela. A universidade é paga. E quando o aluno não tem condições, o governo financia, paga. Mas aqui no Brasil, a gente oferece ensino gratuito para muito aluno de curso superior que tem condições de pagar. E nessas discussões ali na Fiesc, Estela, colocou-se que esse crescimento que deve fechar o ano aí no Brasil, talvez menor do que 2%, é o menor crescimento entre os BRICS, né, esses países, a Índia, a China, a Rússia, e que o Brasil, entre esses países, é o que menos investe em educação, que tem menos resultados em educação. Então, está aí o crescimento de um país, o seu PIB diretamente relacionado ao nível de educação de seus profissionais. Quanto mais preparado o trabalhador, mais ele tem condições de inovar, de produzir com menos recursos, como o professor Arruda falou, ou seja, com o mesmo investimento em tecnologia, ele produz bem mais. E isso garante maior resultado para as empresas, maior retorno. E também, se a empresa é mais competitiva, ela exporta mais, ela tem uma posição melhor. Por exemplo, a Alemanha, ela é líder em inovação industrial, em equipamentos, e ela está bem, enquanto que a Europa toda praticamente está mal. Justamente por essa diferenciação que permite uma economia ser mais robusta. Agora, o que a Finlândia, a Coreia do Sul, a China tem na educação, que tem os melhores índices, e nós não temos? Eu vou te dar um ranking do que eu considero importante para fazer uma educação de qualidade. Primeira coisa é professor, com conhecimento e com motivação. Segunda, gestão escolar. Terceiro, metodologia escolar. Depois você pode ir para a tecnologia da informação, pode ir para instalações, pode ir para laboratório, mas fundamentalmente esses três. O que se deu, são três modelos diferentes. O da China, por exemplo, é um modelo estritamente convencional. É absolutamente, eu diria que é a educação que eu tive há um monte de anos atrás, né? Há muitos anos atrás. É uma educação absolutamente convencional. Rígida. Rígida, baseada na disciplina, na repetição, na decoreba, que nós gostamos muito de usar essa palavra. A educação na Coreia já é diferente. E a da Finlândia é a educação que eu acho que é o modelo para o mundo inteiro, né? E tem a valorização dos professores. Esse é o aspecto fundamental. Por exemplo, na Finlândia, você seleciona um professor entre 10 candidatos. Todos os professores do ensino fundamental e médio têm, no mínimo, mestrado.
E os professores são socialmente considerados pessoas importantes, pessoas a quem a sociedade dá valor. E isso faz a diferença fundamental. Falta formação dos nossos professores? Falta uma série de coisas. Formação, incentivo, salário. Incentivo, salário, valorização, construir uma carreira de professor que não seja uma alternativa para outras, que seja aquilo que ele realmente quer fazer. Voltar a estimular as pessoas, os estudantes, a se tornarem professores. Pois né? Nesse sentido, é que se diz que salário não melhora a educação, eu acho que melhora. Não imediatamente, mas a longo prazo, com certeza. Quer dizer, no momento que a carreira de professor atrair pessoas jovens, brilhantes e que querem efetivamente ser professores, estão indo para uma carreira valorizada, certamente a educação vai melhorar. Certo. Logo depois do intervalo, eu vou querer saber quais são os projetos do Senai para ampliar as ações de apoio à inovação à indústria aqui no estado. Não saia daí.